Sejam bem-vindos ao canal Via do Cordeiro. Eu me chamo João e quero compartilhar com vocês uma passagem que está no livro de Mateus, capítulo 14, versículos 22 em diante. Diz assim: E ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegando lá à tarde, estava ali só, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Trazendo para nós, nos dias de hoje, quando Deus ele nos ordena qualquer direção, Ele nos orienta a seguir qualquer direção, Ele nos manda ir a qualquer direção que Ele nos orienta. Então, quando Deus manda, nós devemos seguir. Não devemos ponderar, não devemos questionar, não devemos olhar as circunstâncias, não devemos criar expectativas com relação aos resultados. Então, quando Jesus ordenou aos discípulos que atravessassem para o outro lado do mar, Jesus sabia exatamente o que ia acontecer e Jesus sabia o que estava por vir, porque ele vê além das circunstâncias. Jesus ele vê aquilo que nós não enxergamos. Jesus ele sabe aquilo que nós não sabemos. Os discípulos eles estavam sendo levados pelo vento, açoitados pelas ondas, para o meio do mar, indo para longe do caminho que o Senhor havia indicado a eles, que era ir para outra banda do mar. Isso quer dizer que nem sempre, a resposta às nossas orações é aquilo que a gente quer ouvir, é agradável aos nossos ouvidos, é a direção que nós queríamos, vai de encontro a escolhas que nós achávamos que tínhamos feito corretamente. Então nem sempre o que Deus fala ao nosso coração está de acordo com a nossa vontade. E isso significa também que na nossa vida espiritual nós teremos provações, nós passaremos por pelejas, por batalhas, por desertos, mas nós não devemos fazer como os discípulos estavam fazendo, lutando ali, pelejando com as suas próprias forças, tentando eles mesmos sair daquela situação, resolver aquela situação, vencer aquela batalha, atravessar aquele deserto sozinhos com os próprios esforços deles mesmos. Nós devemos confiar que mesmo que seja dolorido o que Deus fala ao nosso coração, a resposta à nossa oração, nós temos que confiar que Deus está conosco e que Ele nos deu a direção certa e sabe o que é melhor para nós. Isso quer dizer também que se houver uma crise conjugal, uma crise familiar, uma crise financeira, uma crise profissional, as respostas à sua oração estão na palavra de Deus. A direção está na palavra de Deus. Talvez Ele não vai falar o que você quer ouvir, mas você tem que confiar que Ele vai dar a direção certa para que você atravesse esse deserto, para que você vença essa provação e saia vitorioso. Provavelmente os discípulos não sabiam, não conheciam a total ou a plenitude da divindade do Senhor Jesus, de Deus na pessoa do Senhor Jesus. E aí fica também um ensino para nós, que se nós queremos saber mais de Deus, queremos conhecer mais a Deus, queremos estar mais próximo de Deus, nós temos que buscar por Ele. Nós temos que buscar mais a Deus através da sua palavra. Versículo 25. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. Como o Senhor Jesus havia ordenado a eles que eles atravessassem para outra banda do mar, Jesus estava com eles. E aí Jesus, na sua infinita misericórdia, graça e poder, foi até eles andando sobre o problema que os afligia, que era a água, as ondas do mar e o vento forte.
Então, trazendo para nós, se nós confiarmos na direção que o Senhor Jesus nos dá, e nós seguirmos essa direção, e nós guardarmos os seus mandamentos, tudo que se levantar contra nós, toda a arma do inimigo que se levantar contra nós, estará debaixo dos nossos pés. Versículo 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram com medo. Então, certamente aí, os discípulos eram pessoas comuns, pessoas que acreditavam ali em crendices, né, em ritos, rituais, acreditavam ali em alguma coisa mística, né, que era o fantasma, pessoas que voltam, né, do outro mundo. E a Bíblia já nos ensinou que ninguém volta de lá, né? E aí provavelmente o Senhor Jesus estava ali com as vestes resplandecentes, porque para os discípulos enxergarem naquela vasta escuridão, sem os recursos que nós temos hoje, era quase impossível, né? Então, certamente as vestes do Senhor Jesus estavam resplandecentes. Versículo 27. Jesus, porém, lhes falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Então, o Senhor Jesus, ele nunca nos abandona, por mais que os problemas cresçam, né, diante de nós, por mais que as investidas do diabo pareçam maiores do que nós, por mais que o inimigo nos subjugue, por mais que nós estejamos ali em um beco sem saída, o Senhor Jesus, ele diz para que nós não temamos, que nós não devemos temer aquilo que não vem de Deus. Nós devemos confiar na direção dele e na sua palavra. E aí, né, Pedro, respondendo ao Senhor Jesus, diz: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Ou seja, Pedro, ele não confiou que na palavra do Senhor Jesus, quando ele disse: sou eu, não tem mais, ele não ouviu a palavra do Senhor Jesus, ele não temeu e ele não confiou que o Senhor Jesus tinha aquele poder sobre todas as coisas. Muitas vezes, né, as dificuldades, os problemas, as provações se tornam muito grandes, né, diante de nós, e acaba fazendo ali aquela situação com que nós fraquejamos e acabamos pronunciando coisas que nós não deveríamos ter falado. E uma das coisas que nós não devemos fazer é pedir um sinal a Deus como prova do seu poder, né? Porque Deus, ele não vai habitar num coração com dúvidas, né? Com incertezas, com desconfiança. Então fica aí mais um ensino para nós. E Jesus, respondendo, disse a Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E sentindo o vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Ou seja, Pedro, ele tirou os olhos do Senhor Jesus. Ele olhou para o problema. Ele esqueceu dos mandamentos do Senhor Jesus. Ele não guardou a sua palavra. Por isso, ele estava ali sucumbindo, né, ao vento forte e às águas turbulentas. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? O que nós aprendemos, né, com essa passagem é que, na verdade, a gente não pode ter na nossa mente, no nosso coração, juntamente com a palavra de Deus, ensinos pagãos. Não podemos ter na nossa vida espiritual, na nossa vida religiosa, na nossa vida com Deus, nós não podemos ter interferências, nós não podemos ter ali divisão, nós não podemos carregar dúvidas, incerteza, desconfiança, incredulidade, nós não podemos pedir provas para Deus, nós não podemos passar à frente de Deus, nós não podemos tentar resolver as provações ali, a travessia no deserto, a travessia no mar, a travessia das muralhas, com os nossos próprios esforços, porque nós não vamos conseguir. Nós seremos levados junto com as águas do mar,
e seremos ali sufocados pelas muralhas. Ou seja, nós sofreremos uma derrota. O inimigo prevalecerá nas nossas vidas. Amém? Fiquem na graça, na paz e na misericórdia do Senhor Jesus.